Quando a gente pensa em comissário de voo, o que vem primeiro na cabeça? O serviço de bordo, aquele sorriso na porta do avião. Pois é, isso é o que a gente vê. Mas a verdade é que essa é só a ponta do iceberg. A verdadeira essência dessa profissão, que é super técnica e regulamentada, vai muito, mas muito além. E para entender essa essência, basta uma única frase, que está lá, logo no começo do manual de formação deles. O comissário de voo é um agente de segurança. Simples assim. Isso aqui não é um slogan de marketing, não. É a definição funcional, a responsabilidade número 1 desse profissional. Tudo estabelecido em manuais e regulamentos oficiais. É o que define tudo. E se a gente olha para a história da profissão, fica claro como esse foco na segurança foi construído. Lá nos anos 20, eram homens com pouco treinamento específico. A grande virada de chave aconteceu em 1930, com uma enfermeira chamada Ellen Church. Foi ela que teve a ideia de contratar enfermeiras para cuidar dos passageiros. Isso mudou o foco do simples auxílio para o bem-estar e o cuidado. Aí, durante a Segunda Guerra, as enfermeiras foram para o fronte e mulheres com formação superior assumiram a função, o que consolidou de vez o status profissional. E hoje? Hoje é uma carreira de segurança, governada por leis bem rígidas, tanto nacionais quanto internacionais. Então, vamos para a definição formal, aquela que está na lei. O que é um comissário de voo ou, no termo técnico, um tripulante de cabine? É o profissional que, para poder trabalhar, precisa obrigatoriamente ter uma licença e um certificado emitidos pela nossa Autoridade de Aviação Civil, a ANAC. A função dele é zelar pela segurança e pelo serviço a bordo, ou seja, é uma profissão licenciada e regulamentada por lei, não é qualquer coisa. E muita gente pensa que o trabalho desse agente de segurança começa quando o passageiro embarca, né? Nada disso. A jornada dele começa muito antes. É ali, em solo, que os protocolos mais críticos de segurança são iniciados. É a base de tudo. E existe uma rotina, um passo a passo rigoroso que não pode ser pulado. Primeiro, o comissário confere a escala de voo. Depois, se apresenta no despacho operacional do aeroporto já de uniforme, até 90 minutos antes do voo. Em seguida, acontece o briefing, uma reunião com o comandante, copiloto e toda a equipe para alinhar cada detalhe do voo. E só então vem o passo crucial, a inspeção minuciosa de todos os equipamentos de segurança e emergência dentro do avião. E quando a gente fala em inspeção, é algo muito sério. A primeira tarefa de um comissário a bordo não é preparar o serviço, mas sim checar cada item de emergência. A gente está falando de extintores de incêndio, cilindros de oxigênio, verificar as saídas de emergência, megafones, tudo, absolutamente tudo é checado. Localização, validade, condição de uso. A segurança do voo começa de fato nesse checklist. E tem mais. Assim como um piloto, o comissário não pode nem sonhar em voar sem portar seus documentos obrigatórios. Estamos falando da licença de voo, do certificado de habilitação técnica e do famoso CMA, o Certificado Médico Aeronáutico. Se um desses documentos não estiver em dia, ele simplesmente não pode voar. É a lei. Boom! A aeronave no ar, todo mundo acomodado. E a prioridade? A prioridade continua exatamente a mesma. A segurança está e sempre estará acima de qualquer outra atividade a bordo. Agora, um ponto bem interessante. A legislação faz uma distinção muito clara. De um lado, existe a tripulação de voo, que são o piloto, ou o comandante, e o copiloto. Eles são os responsáveis por operar a aeronave. Do outro, a tripulação de cabine, que são os comissários. Eles são os responsáveis legais pela cabine e pela segurança dos passageiros. São papéis diferentes, com responsabilidades legais diferentes, mas que trabalham em total sintonia. A bordo, a hierarquia é rígida e militarizada. E tem um motivo muito forte para isso. Garantir que a comunicação seja clara e que as decisões sejam rápidas, principalmente numa emergência. Todos os comissários são subordinados diretos do comandante. A lei, inclusive, define o comissário como um auxiliar do comandante, encarregado de cumprir as normas de segurança. Isso cria uma cadeia de comando que funciona. E vale reforçar, todo esse trabalho, toda essa hierarquia, cada uma dessas responsabilidades, nada disso é criado pela companhia aérea. Tudo é regido por uma legislação federal específica e extremamente detalhada. E essa é a famosa lei do aeronauta. O propósito dela é um só: regular a profissão de todos os tripulantes no Brasil, tanto pilotos quanto comissários. E o objetivo central da lei, a razão dela existir, é a segurança operacional. Ela define funções e, mais importante, estabelece limites super rígidos para a jornada de trabalho, horas de voo, número de pousos e, o mais fundamental, os períodos de descanso. Tudo isso para gerenciar um dos maiores riscos da aviação, a fadiga humana. E a lei vai nos detalhes, nos números.
Por exemplo, 9. 9 é o número máximo de horas numa jornada de trabalho para uma tripulação simples, que é a mais comum nos voos que a gente faz dentro do Brasil. Agora, 8. Dentro daquela jornada de 9 horas, o tempo de voo mesmo com o avião no ar não pode passar de 8 horas. Existe uma diferença entre a jornada e as horas voadas. 4. Olha que interessante, até o número de pousos numa jornada é limitado. Por quê? Porque decolagens e pousos são as fases mais críticas e que mais exigem da tripulação. Então, numa jornada simples, o máximo são 4 pousos. E o descanso é sagrado e é lei. 12. Depois de uma jornada de até 12 horas de trabalho, são obrigatórias, no mínimo, 12 horas de repouso, sem interrupção. Isso é para garantir que o tripulante esteja recuperado para o próximo voo. E pensando no mês inteiro, para gerenciar o cansaço acumulado, a lei também garante um número mínimo de folgas. São 10 dias de folga por mês, no mínimo, para quem trabalha no transporte aéreo público regular. E essa tabela aqui mostra de um jeito bem claro como a lei é inteligente para garantir a segurança em voos mais longos. Uma tripulação simples tem esses limites que a gente falou. Agora, se o voo for mais longo, a lei exige que a empresa coloque mais gente. É a chamada tripulação composta ou de revezamento, com mais pilotos e comissários a bordo. Isso permite estender a jornada porque tem gente para revezar e garantir o descanso de todo mundo, mesmo durante o voo. Tudo, como sempre, pensado para evitar a fadiga. Mas o trabalho não acaba quando o avião para no portão de desembarque, não. As responsabilidades continuam até o encerramento total da operação. Depois do pouso, ainda tem um protocolo final. É preciso desarmar as escorregadeiras das portas, que estavam prontas para uma emergência, ajudar no desembarque, fazer uma varredura completa na cabine para checar se ninguém esqueceu nada e, talvez o mais importante, reportar ao comandante qualquer problema, qualquer irregularidade na cabine, por menor que seja. Esse reporte entra no diário de bordo da aeronave e garante a segurança do próximo voo. Então, para amarrar tudo, o ponto central é este. Cada segundo do dia de um comissário de voo, desde a hora que ele sai de casa até o fim da jornada, é ditado por um conjunto de leis e regras extremamente rigoroso. E todo esse sistema foi projetado com um único objetivo em mente: maximizar a segurança de cada pessoa a bordo daquela aeronave. Fica então a reflexão. No próximo voo, ao olhar para um comissário ou comissária, será que a percepção sobre qual é a verdadeira função daquele profissional de uniforme vai continuar sendo a mesma?